Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo, dessa vez polêmico de verdade, tá? Um vídeo polêmico sobre imigração, sobre vida no Canadá, sobre vida no exterior, tá? Estamos falando aqui diretamente da província de Ontário, estamos no interior da província de Ontário, na cidade de Sudbury, tá? O dia hoje está bem quente, um sol de queimar, tá? Mas não tá tão ruim não, tá aceitável ainda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que com certeza já passou na cabeça de muito brasileiro, de muita brasileira, na cabeça de qualquer brasileiro, eu acho, tá? Sinceramente, se isso não passou na sua cabeça pelo menos uma vez, eu acho que tem alguma coisa errada com você, tá bom? Mas sem enrolação, sem mais delongas, vamos embora. O que é que acontece? A gente tá aqui no Canadá há 3 anos e 7 meses, mais ou menos, tá? Mas, antes de vir pra cá, já passou na nossa mente, já passou na minha mente, no meu planejamento. E se eu for pra Portugal, tá? Eu acho que realmente, na cabeça de todo brasileiro, toda brasileira, já passou esse flash, esse insight. E se eu largar tudo e for para Portugal, o que é que eu faço, né? O que é que acontece? Por ser o nosso país colonizador, né, temos essa proximidade grande com Portugal, tá? A comida é muito fácil para a gente assimilar, né? As paisagens para a gente são muito fáceis, a religião. Então, realmente, é o mais natural que a gente pense, né, em Portugal. O idioma, por mais que as pessoas digam que é fácil, mas é bem difícil, tá? É português, tá? Não dá pra negar, é português de Portugal, português do Brasil. Eu sou contra isso, é português. O que muda realmente são algumas variações linguísticas, variações dialéticas, né? Se a gente tá no Brasil, quem é de Pernambuco não fala como quem é de São Paulo, não fala como quem é de Santa Catarina, tá? Se você pega um catarinense do interior ou de algumas regiões falando português, você não vai entender o que ele tá falando, né? Vocês lembram do vídeo, é um meme bem conhecido, 2 gurizinhos estão descendo no carrinho de rolemã, o Marco descendo o morro da Voz Jovelina. Ele tá descendo ali tão rápido, quem lembra do meme, né, do vídeo, ele tá descendo ali no carrinho de rolimã e o pequenininho tá narrando. E ele fala com um dialeto próprio, um sotaque próprio. Bonito, tá bonito. O sotaque do sul do Brasil eu acho muito bonito. E é português, tá certo? Então, apesar de ter essa dificuldade de adaptação ao português falado em Portugal, é a mesma língua, tá? Querendo ou não, é a mesma língua. Então, muita gente opta por Portugal por ser a mesma língua, pelos costumes serem parecidos, por não saber falar inglês, tá? Eu acho que quem tem o domínio da língua inglesa não acaba escolhendo Portugal, mas todo mundo já pensou isso, inclusive eu, né? Então, assim, tenho experiência para falar sobre Canadá, né? 3 anos e 7 meses dá para falar alguma coisa, mas, né, nunca fui em Portugal, não conheço Portugal pessoalmente. Mas tenho muitos e muitos amigos brasileiros em Portugal, tá? Tem o pessoal da nossa igreja, né? Somos parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IEAB, e a igreja irmã, né, brasileira da Comunhão Anglicana em Portugal é a Igreja Lusitana, tá? Tem muitos amigos portugueses que estão aqui assistindo, então se você é da Igreja Lusitana, deixa aí nos comentários, né? Então tenho contato sempre com Portugal. Assisto muitos vídeos de portugueses, de brasileiros em Portugal, e tenho realmente essa paixão grande pelo país. Contudo, a gente precisa admitir alguns pontos, tá? E eu vou usar de referência as informações que eu tive dos meus amigos próximos que moram em Portugal, tá? Amigos de realmente convívio. Então, vamos ao primeiro ponto, o clima, minha gente. O clima canadense, ele é absurdamente louco, mas é muito frio, tá? Você vai ter ali uma ou outra província que não vai ser tão fria, mas no geral o Canadá é muito frio. Portugal tem essa vantagem de ter um clima mais mediterrâneo, mais temperado, não fica tão frio. Quando fica quente, fica bastante quente, tá? Portugal faz muito mais calor do que o Canadá.
Mas o clima, eu acho que Portugal sai ganhando, tá certo? Custo de vida, minha gente, é uma coisa complicada de se falar. Mas Portugal e o Canadá fica ali muito próximo, tá? Do custo de vida. O problema é que o Canadá paga-se melhor, tá? O salário mínimo no Canadá é muito maior, muito maior. O salário mínimo em Portugal é um dos menores da Europa, tá? Não é o menor da Europa, mas é um dos menores da Europa. Contudo, as coisas também são bem baratas. Então acaba dando basicamente no mesmo. E os dois têm o mesmo problema de moradia, né? Muito caras moradias e falta moradia, né? Tanto em Portugal como no Canadá, cada dia chega mais gente e falta, né, casa, falta infraestrutura para receber a quantidade de imigrantes. Em relação à história, né, sou apaixonado por história. Portugal dá um banho no Canadá, tá? Não precisa nem dizer. Portugal tem a primeira universidade do mundo. Portugal tem mais de 5 mil anos, 6 mil anos de história de ocupação, né, no território português. Castelos, lutas, batalhas, cultura viva, né, a mistura dos povos árabe, romano, grego, fenício. Então, de história, o Canadá sai perdendo. Feio, tá? De paisagens naturais, eu acho que fica bem bacana, porque acaba sendo um misto, né? Portugal tem florestas lindas, o Canadá também. Portugal tem cidades muito bonitas e acolhedoras, o Canadá também. Então, acaba dando ali, tá, o mesmo. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é a parte da polêmica, é o preconceito, né? Isso tem que ser falado. No Canadá, você dificilmente sente preconceito sendo brasileiro. Dificilmente, muito raro. Acontece, claro, mas é muito raro você ver um relato de um brasileiro que sofreu preconceito no Canadá. Já em Portugal, infelizmente, a gente vê vídeos, reportagens, matérias, denúncias de brasileiro que sofre agressão, humilhação, cuspida, né? Tem uma amiga minha que já foi cuspida na cara pelo patrão por ser brasileira. Discriminação, tá? E tem a questão problemática de que um grupo, né, grande até de portugueses simplesmente odeia imigrantes por serem imigrantes, tá? Tem até partidos políticos preparados para isso, para expulsar imigrante, adeus, não vai, brasileiro não presta, imigrante não presta. Aqui no Canadá não se vê isso. Se vê um grupo pequeno ali de pessoas que dizem que não querem mais imigrantes, mas é muito pequeno, não tem nem representação, tá? Então, nesse aspecto, apesar da maioria ainda do povo português ser muito legal, muito simpático, muito amável, mas realmente cresce esse medo, né, essa incerteza também do que pode acontecer com os imigrantes em Portugal, tá? Um outro aspecto é as formas, né, são as formas de imigração. Portugal em si não tem programa de imigração, né? Tem um programa de que as pessoas conseguem ali a residência, que as pessoas conseguem ali fazer a legalização e tal. No Canadá não, já tem programas específicos de imigração, já tem programas específicos, né, de tudo isso. O mercado de trabalho também, tá? Isso aí é um peso grande. O mercado de trabalho português, ele é antigo, saturado, não tá... Portugal não é uma das referências em tecnologia no mundo, não é uma das referências de indústria no mundo, o que é triste, né, o que é uma pena, mas, né, nisso o Canadá sai ganhando realmente, né? Um mercado de trabalho muito mais variado, um PIB infinitas vezes maior, mas, por exemplo, em nível de segurança, basicamente a mesma coisa, qualidade de vida também basicamente a mesma coisa, né? Os países se assemelham bastante, então realmente vai depender de uma escolha pessoal sua, tá? O que é que eu digo, o que é que eu escutei de muitos amigos? Se você sabe inglês, se você domina a língua inglesa, tenta o Canadá, tá? Se você tem uma profissão bacana, se você tá numa área em demanda, tenta o Canadá. Se você não fala a língua inglesa, se você acha que não vai se adaptar ao frio, se você acha que o Canadá é muito longe, vai para Portugal, tá? Porque aí, o que é que eu vou dizer no geral? Se você vai começar a vida do zero, se você vai para um emprego de entrada, se você vai estudar, o Canadá é a melhor opção, tá? O Canadá paga muito melhor, o Canadá tem essa chance de você crescer muito rapidamente na sua profissão. Se você já tem uma renda,
se você ganha renda no Brasil, se você, digamos que você já tem, eu sou empresário no Brasil, quero manter minha empresa no Brasil, mas eu quero paz, eu quero sair do Brasil para ter paz, então vá para Portugal. Tá? Se você não precisa trabalhar nos empregos de entrada em Portugal, é uma boa. Porque os empregos já com uma demanda, a área da saúde, a área da segurança, a área da educação, a área de tecnologia, pagam muito bem em Portugal, tá? Pagam bem em Portugal. O problema é quem trabalha ali, ó, no início, tá? Nas profissões de entrada, né? Que é o meu caso. Portugal realmente paga uma porcaria, né? Então, se você vai começar do zero, levar sua família para mudar tudo, para buscar alguma coisa, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Mas se você tiver muita persistência. Tem amigos meus que chegaram, que são motoristas de ônibus, que trabalham em mercado, que trabalham em restaurante e que estão lutando para conseguir as coisas e conseguem, tá? Não vou negar, Portugal ainda é um lugar que você consegue realizar seus sonhos, viver bem, viver muito bem, né? Mas a gente acabou, né, por uma opção pessoal, né, optando pelo Canadá, tá? Mas não tem problema algum se você escolhe Portugal. Não é menos bom, tá? Não é pior. São realidades diferentes, né? Um outro problema que eu vejo em Portugal é a Europa, tá? A Europa é uma bomba relógio em vários aspectos, em guerras, tá? Guerra da Ucrânia e Rússia, para isso se alastrar em um minuto, né? E apesar de Portugal ficar um pouco longe dessa realidade, mas não tem longe na Europa. É tudo muito perto, é tudo muito colado. Então, realmente também tem isso, né? Uma crise que afeta a União Europeia destrói Portugal. Essa dependência de Portugal da União Europeia é realmente grande. Mas, por outro lado, a dependência canadense com os Estados Unidos também é uma fraqueza, né, do Canadá. Então, realmente, se você está bem no início de querer sair do Brasil, tem essa dúvida ainda entre Portugal e Canadá, assista esse vídeo, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está pensando aí. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, tá? Se você discorda, o que é que você acha que eu falei de bobeira, se vale a pena, que não vale a pena. Me diz se você está em Portugal. Eu sei que tem muito amigo meu que mora em Portugal, vive bem, tá? Muito amigo meu que conseguiu revalidar diploma em Portugal. Muito amigo meu que diz, ó, não saio de Portugal para nada. Como também tem muitos amigos que foram, se arrependeram, voltaram para o Brasil e estão, ó, bacana também, tá certo? Então, tudo depende do ponto de vista, tudo depende de planejamento. Muita gente cai nesse erro de ir legal para Portugal, tá? E depois tentar se ajustar. Não faça isso, tá? Eu já falei várias vezes aqui no canal, não vai legal para nenhum lugar se você pode, tá? Se você é refugiado, tá fugindo de uma guerra, esqueça e vá. Mas se você tem essa opção de ir legalmente, vá legalmente, tá certo? É muito mais tranquilo, é muito mais prático. Parece um clichê, mas é a lei, tá? Então, nesse canal a gente respeita as leis. E aí, me diz aí para qual você iria. Você é Team Canadá? Você é Team Portugal? Deixa aqui nos comentários, né? E me diz aí como é que tá o seu planejamento. Tanto para ir para Portugal, tanto para vir aqui para o Canadá. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Então, valeu, falou e fui! La 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 la.